Estimados irmãos e irmãs, aqui estamos para meditarmos o Evangelho de São João. E hoje nós celebramos, 9 de novembro, dedicação da Basílica do Latrão, Catedral de Roma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho fala da importância do templo. E Jesus estava falando do templo, que é o seu corpo. E tinha o santuário que foi construído em 46 anos. Então Jesus falando que ele ia destruir e no 3º dia não ia erguer tudo de novo. E eles não compreenderam. Jesus estava falando do seu templo, que nós devemos cuidar do nosso templo físico e também do nosso templo espiritual. Nós devemos cuidar desses 2 templos, ter esse zelo de cuidar da nossa vida material, mas devemos sempre também cuidar da nossa vida espiritual. E os fariseus não se preocupavam do templo espiritual. A preocupação mais deles era o material, aparecer bem, aparentar bem, estar tudo muito bem, mas o espiritual ficava de lado. Então é isso que Jesus nos ensina hoje, que devemos nós cuidar sempre do nosso templo físico, pedra, tijolo, seja o que seja, mas devemos ter um zelo também pelo templo material. Não devemos fazer da casa de Deus um lugar de comércio. Devemos cuidar do templo, mas devemos aplicar sempre no templo o que é justo, é o lado espiritual, encontrar-se com Deus e estar sempre com Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.